Olá a todos, professor Tales, professor de língua portuguesa. Vamos começar então o nosso aulão, a nossa aula de resolução de questões da banca da UFSC, né, a Coperv, que é uma banca, já antecipando, é uma banca muito de interpretação de textos, né? Ela gosta muito, já fazendo uma formação do perfil da banca, ela gosta muito de textos jornalísticos, ela gosta de tirinhas, então o pessoal que não está acostumado a ler tirinha, não sabe identificar os elementos de uma linguagem, né, da tirinha ou das histórias em quadrinhos, então quase toda a prova tem uma questão relacionada a esse gênero textual, que também mais tarde nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre tipologia textual e gênero textual, que está no edital de vocês. Enfim, então é uma banca que ela também, claro, faz questões puramente gramaticais, apenas gramática. E ela tem preferência para fonética e fonologia e morfologia, classificação de palavras e a formação, processo de formação de palavras, que é uma tendência já deixada de lado de muitas bancas, mas essa nossa banca, ela gosta desse conteúdo, ela prioriza esse entendimento, né? E, portanto, a gente precisa conhecer bem, né, o conteúdo gramatical relativo às tendências dessa banca. Legal, pessoal? Então, eu vou passar aqui para o material que eu produzi para vocês. Esse material, ele é resultado de seleção de questões desde 2017, 2018, 2019. Essa banca não teve questões recentes de 2020 e 2021, por enquanto, né? Não tivemos concurso com essa banca, mas ela sempre trabalha na mesma maneira, o modus operandi dela é o mesmo, né? A forma de produzir as questões. Vou passar aqui para vocês, então, seguindo, agora em tela, o edital, né? Edital Língua Portuguesa, não é um edital tão longo assim, e nas partes azuis, a nossa primeira aula de resolução de questões vai contemplar os aspectos grifados aqui na cor azul, né? Eu já vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, hoje nós vamos ver compreensão e interpretação de textos, ideias principais e secundárias, explícitas e implícitas, fatos e opiniões, relações intratextuais e intertextuais. Coesão e incoerência será para a próxima aula, ou para as próximas, né? Vocabulário, sentido de palavras e de expressões no texto, denotação e conotação correto, a gente vai ver esse conteúdo. Aspectos gramaticais, concordância, regência, concordância nominal verbal, regência nominal verbal, outras aulas também. Funcionamento dos diferentes tipos de recursos gramaticais do texto, né, no texto. Então, a gente tem, hoje, nível fonético, fonológico, né, e também temos o nível morfológico. O sintático e o semântico, próximas aulas. Pontuação, próximas aulas. E hoje contemplaremos, né, a gente vai abordar também os gêneros textuais, as suas formas e as suas funções. Eu já falei de um gênero, lembra-se? Tirinha é um gênero textual, né? Assim como bula de remédio, conto, romance, né? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de iniciar os cursos, sobretudo de resolução de questões, as aulas, mostrando, né, os 5 aspectos gramaticais mais abordados pelas bancas, né? Então, a gramática e as suas divisões. Se nós pegarmos qualquer gramática da língua portuguesa, ela vai ter basicamente essa divisão. Ó. Fonética e fonologia, que é um conteúdo que nós vamos ver hoje. Morfologia, também é um conteúdo que a gente vai ver hoje. Sintaxe, não. Semântica, uma parte. E estilística, muito pouco. Mas o forte da nossa aula de resolução de questões vai ser fonética, fonologia e morfologia. Legal, pessoal? Bom, na fonética e fonologia, basicamente, nós temos ortografia e acentuação gráfica. E também, na parte de morfologia, nós vamos ver classificação das palavras e estrutura e formação das palavras. Certinho? Vamos, então. Na sintaxe, para as próximas aulas, o aluno vai ter que identificar as 12 funções sintáticas, entender o que é a diferença de um período simples para um composto, regência, né? Daí quando eu falo regência nominal, regência verbal, quando eu falo em concordância, concordância nominal e concordância verbal, crase e colocação pronominal.
Perfeito. Semântica, nós vamos ver significação das palavras, sinônimos, homônimos e parônimos, mas isso também, como eu falei para vocês, nas próximas aulas. E a última parte da gramática é estilística, que são as figuras de linguagem. Felizmente, o nosso concurso não contempla esse conteúdo. Estilística é um conteúdo bastante longo, né? Demora muito para explicar. Ele é muito ligado à literatura, né? Porque trabalha com os conceitos conotativos, né? Ou seja, as metáforas, as figuras de linguagem. Então, vamos começar com as morfologia. O tópico vai ser morfologia. Aqui embaixo, ó, mostrando para vocês, nós temos o edital. Ó. O que está no edital? Então, funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto. Níveis fonético e fonológico, nós vamos começar com o nível morfológico, né? Certinho. Então, eu fiz aqui, mostrei aqui para vocês, uma atividadezinha bem legal, né? Aqui, quando a gente fala em morfologia, nós estamos falando em classe de palavras. Por quê? Porque as palavras, todas as palavras que nós usamos na nossa língua, elas são classificadas, elas vão pertencer a caixinhas, são várias caixinhas onde essas palavras podem se acomodar. Então, eu fiz uma atividade baseada nessas caixinhas. Eu coloquei aqui, ó, uma caixinha aqui, outra aqui, e assim vai indo, né? E o que são essas classes de palavras? Opa, desculpa aqui. Nós temos o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Professor, eu preciso conhecer tudo? Claro, isso aqui cai direto em prova. Quase toda prova tem uma questão de morfologia no sentido de classificação. A banca gosta de classificação, né? Então, dessas 10 classes de palavras, a gente pode fazer uma divisão, porque também a banca aborda isso. Quais que são as variáveis? Então, eu tenho 6 variáveis. Eu tenho artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo que variam. Como é que é essa variação? De gênero e de número. O verbo, ele tem outras variações, né? Ele tem modo, tempo, enfim. E nós temos também as categorias invariáveis, que são quais? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Os elementos em verde aqui, preposição e conjunção, são meros conectores, né? Eles não têm, depois a gente vai ver, quando nós estudarmos a morfossintaxe, a morfologia junto com a sintaxe, nós vamos perceber que tanto a preposição quanto a conjunção, elas não vão exercer função sintática. Legal, pessoal? Então, vamos lá. Qual é a caixinha do artigo? Vamos lá, fácil, né? O, a, os, as. Nós temos os artigos definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uns, umas, tranquilo. E o substantivo? Qual é a caixinha do substantivo? Mesa, Pedro, amor, fantasma, banda e guarda-chuva. Aí as pessoas perguntam, professor, fantasma é um substantivo concreto ou é abstrato? Pessoal, concreto, porque a explicação gramatical, ela não conta muito a semântica, ela conta que para ser concreto, o substantivo tem que ter existência própria, real ou imaginária. No caso, fantasma é imaginário. Agora, amor. Amor é um substantivo concreto ou abstrato? Ele é abstrato. Por quê? Porque alguém tem que amar. Legal, pessoal. E a caixinha do adjetivo? Adjetivos são as palavras que qualificam um substantivo, em regra, né? Então, um adjetivo, ele vai qualificar, ele vai estar qualificando um substantivo. Então, mesa redonda, Pedro é brasileiro, o amor é sublime. Então, os adjetivos são características de um substantivo. Então, como é que aparece na prova para vocês? Já vou dar uma palhinha aqui. Eles dizem assim, as palavras que modificam, a palavra tal modifica o substantivo tal. Aí é óbvio que só pode ser um adjetivo, né? Porque o advérbio não modifica um substantivo. O advérbio vai modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Adjetivo já foi. Numeral. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numerais cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ordinais. 1/3, metade, 3/5, fracionários. O dobro, multiplicativo. E dúzia são numerais coletivos. E a caixinha do pronome, muito usado na prova de vocês, tá? Pronome tem que ter um domínio muito bom. Eu, tu, ele, nós, vós, eles,
pronome pessoal do caso reto. Meu, teu, seu, nosso voto, pronome possessivo, indica posse, alguma coisa de alguém. Esse aqui, o penteio de azul, que é o que mais cai, né? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, são os pronomes oblíquos átonos, também conhecido, né, no meu material, nas minhas aulas, como POA, pronome oblíquo átono. Você, vossa senhoria, pronomes de tratamento. Ó, você é pronome de tratamento, não tem nada a ver com o pronome pessoal, é pronome de tratamento. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, sim, são pronomes pessoais, mas você, que antigamente era vossa mercê, vós mercê, passou a ser você, é um pronome de tratamento. Onde, quem, qual, que, pronome relativo. Nós vamos ter depois nas aulas futuras explicações sobre esse pronome relativo que cai bastante também. Ninguém, alguém, né, todos, pronomes indefinidos. Isto, isso, aquilo, o e o a são pronomes demonstrativos. Certinho, pessoal. E a caixinha do verbo? Ah, bem fácil, né? Cantar, cantando e cantado. Cantar está... essas três formas aqui são formas nominais do verbo. Quais são as três formas nominais do verbo? Infinitivo, são essas aqui, né? Os verbos terminados em ar, er, ir. O gerúndio, os verbos terminados em ando, endo, indo. Então, cantando, vivendo, partindo. Os verbos estão no gerúndio, que indica uma ação que está sendo executada ou uma ação em curso. E eu tenho também o particípio, né, que é a ação já acabada, concluída. Eu tinha cantado, eu tinha vivido, eu tinha partido. É o particípio. E também é interessante ainda no verbo, nesse primeiro momento, do ponto de vista morfológico, é que são verbos de primeira conjugação, segunda e terceira. Primeira conjugação, ar, verbos terminados em ar. Segunda, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Tranquilo, né, pessoal? Vamos seguindo, então. Agora vamos para as categorias variáveis. Desculpa, invariáveis. Agora nós vamos para as invariáveis. Então, nós temos os advérbios. Advérbio, como cai advérbio na prova? Advérbio. É uma palavrinha que muda um verbo, ó. O advérbio ele vai mudar um verbo, um adjetivo, tá, ó. E também vai mudar ele mesmo, volta para ele mesmo. Então, essa é a função do advérbio. Então, fácil, ó, as palavras com o sufixo mente são advérbios, ó. Fácil, adjetivo, facilmente, advérbio. Difícil, adjetivo, dificilmente, advérbio. Comum, adjetivo, comumente, advérbio. Então, aí já vai dar uma dica para ajudar algumas questões que já estão aqui prontinhas, né, pessoal? Então, advérbio. Agora, é um advérbio de tempo. E aqui é um advérbio de lugar. Aqui, agora, então, são advérbios. Temos ainda, continuando, as preposições. Preposição cai, ó, cai sempre. Preposição, vou dar uma dica para você, aluno, que está estudando para a prova da banca Copérv, UFSC. Decorem as preposições, ó. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. É muito importante, tá? Saber as preposições. Conjunção. E, nem, mais, porém, todavia, contudo, no entanto, porque, logo, conquanto, entre, enfim, são conjunções. Entretanto, né, eu já tinha falado, são conjunções. Então, como eu falei para vocês, preposição e conjunção são meros conectores, né? Eles não têm função sintática, eles ligam o quê? Termos de mesma função sintática ou também ligam orações, que podem ser, no caso, a conjunção, né? Conjunção que pode ser coordenada ou subordinada. Perfeito. E aí temos a interjeição. Ó, puxa, nossa, Então, são palavras que vão denotar o quê? O estado emocional. Então, isso é muito próprio para a literatura, né? As interjeições que são usadas. Ah, e aí, pessoal, e essa caixinha aqui que sobrou? Eis apenas, aliás, só, ainda bem. Bom, aqui são palavras denotativas. Alguns gramáticos consideram essas palavras como sendo advérbios, mas aqui a gente vai usar como sendo palavras denotativas, certinho? Bom, como é que eu vou analisar a classe gramatical da palavra?
Só a palavra basta? Não. A palavra ela tem que ser analisada no seu contexto. Ela tem que ser analisada no contexto em que ela foi utilizada. Vamos ver aqui então. O curso é de redação. Esse O vai ser o quê? Artigo. Né? O curso. Poderia ser um artigo indefinido. Um curso de redação. Aqui o artigo definido. O curso de redação. Eu o vi no cinema. Aqui nós temos o POA, pronome oblíquo átono. Eu não posso dizer na linguagem culta, eu vi ele no cinema. Porque o ele, o pronome pessoal do caso reto, ele não pode servir como objeto direto, nem como objeto indireto, né? Então, eu tenho que dizer, eu o vi no cinema. Esse o se refere a ele, uma pessoa do sexo masculino. Não sabíamos o que aconteceu. Não sabíamos não sabíamos aquilo. Aquilo aconteceu. Esse o tem até alguma divergência gramatical, mas a tendência maior é considerar esse o como um pronome demonstrativo. Nós vamos ver isso em outra oportunidade. Ele não leu nada, nada pronome indefinido. O aumento não foi nada agradável, nada que é advérbio, pode se substituir por muito, né? O aumento não foi muito agradável, não foi bem, não foi nada agradável. Ele nada na equipe do clube, aqui trata-se de um verbo, né? Do verbo nadar, e o nadar do Pedro foi elogiado pelo treinador. O nadar aqui, pessoal, é apenas um substantivo. Percebo que tem um artigo aqui na frente, ó. Opa, aqui, ó, o nadar. Então, ele não é verbo, ele é uma palavra que foi substantivada. Perceberam, então? Ó, ele andou por uma certa estrada. É a mesma coisa que ele andou por uma estrada certa? Não. Isso tem questões da banca de vocês que a gente já vai ver agora. Ó. Aqui o certa, ele é um pronome indefinido. Ele andou por alguma estrada, alguma estrada. Então, pronome indefinido. No segundo caso, ele andou por uma estrada certa, uma estrada adequada, correto? A mesma coisa como Pedro reconheceu determinados alunos, alguns, pronome indefinido, ou Pedro reconheceu alunos determinados, decididos. Vocês aí, né? Vocês aí. Vou botar aqui a minha imagem, né? Aí que estão aí em casa, enfim, qualquer lugar que esteja assistindo a esse vídeo, vocês são alunos determinados, então determinado é um adjetivo. Já determinados alunos estão assistindo a aula, alguns alunos, eu não sei, então, portanto, é um pronome, no caso, né, nesse último exemplo, é um pronome indefinido. Legal, pessoal? Agora nós vamos pegar algumas questões selecionadas da banca e vamos começar a analisar, né? Passando aqui para a questão. Voltando para cá. Aqui, ó, é uma tirinha. Tirinha é um gênero textual. Assim como poema, assim como romance, assim como manual de instruções. Então, são gêneros textuais. Para que serve uma tirinha? Já antes de analisar a questão. A tirinha serve para criar uma situação de humor e também para provocar uma reflexão a respeito de um aspecto, né, da sociedade, da vida, né, seja da área da cultural, da área do entretenimento, enfim, a tirinha tem essa função. Tanto que quase todos os jornais brasileiros, né, até internacionais, esses jornais trazem tirinhas, que elas servem para justamente criar uma situação cômica, mas ao mesmo tempo trazer uma reflexão de um fato, né, de um acontecimento importante na esfera social, ou outras esferas também, né? Vamos lá então. Primeira coisa, quando formos analisar a questão, primeira coisa a fazer é ler o enunciado, né? Porque às vezes o enunciado, ele nem trabalha com a questão da interpretação, ele quer só gramática. Às vezes ele quer interpretação e às vezes quer ambos. Mas vamos lá então. No último quadrinho do texto, a palavra santo, então está aqui, ó. Esse é o último quadrinho do texto, né? Ó, palavra santo. Mas, bom, daí eu vou ler aqui para vocês, né, a tirinha. Essa tirinha é do Calvin, é muito interessante, ó. Mais uma vez, eu acho que eu já falei na introdução, pessoal, comecem a pegar tirinhas para ler. Tirinhas muito utilizadas é a do Calvin,
na banca de vocês, na Copérvia, né? A Mafalda também, a Mafalda é muito utilizada, e também a do Agar. Então, são 3 tirinhas, né? São 3 histórias em quadrinhos que costumam cair em prova, sobretudo na nossa, né? Da UFSC. Agar, Mafalda e Calvin. Vamos lá, então. É bom porque daí a gente já começa a entender um pouco as características dos personagens, né? E uma característica muito forte da tirinha é a ironia. É a ironia. Mas a gente chega lá depois. Então a mãe e o filho estão conversando, né? Aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? A mãe para o filho. Aí o filho responde: fazes mau juízo de mim. Ajo intempestivamente e o zefir mais elaborado ostenta mais tramas do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que resolvido estou a deixar este lugar incontinente. Aí a mãe: como queiras, mas se sabedor que breve se me revelarão teus intentos, por ora vai-te traste. Daí o Calvin fala: confia que sou inocente. E aí o último quadrinho, né? Santo palavreado. Será que não tem um seriado de polícia onde eles falem que nem gente de verdade? Então daí ele foi a última fala do Calvin, né? Do seriado de polícia. Então faz o quê? Faz uma brincadeira, né? Faz uma ironia com relação à linguagem, né, utilizada em seriados de polícia, muitos deles traduzidos, né, de outros idiomas, e contrastando um nível extremamente culto, né, erudito da língua. Mas vamos lá, isso não foi solicitado na questão. É uma questão praticamente gramatical, né? No último quadrinho do texto, a palavra santo é um substantivo próprio, vamos lá. Santo palavreado. Santo é um substantivo? Não. O santo, aqui, se nós percebemos, vou botar para cá. Deixa eu botar para cá, deu. O santo está ligado a palavreado, está mudando o palavreado. Então, a gente sabe que palavreado é um substantivo. O santo é uma qualidade desse palavreado. Então, não é um substantivo próprio. Modifica a palavra palavreado? Sim, modifica a palavra palavreado. Por quê? Porque ele é um adjetivo, gente. Olha só, o adjetivo santo modifica o substantivo palavreado. É a mesma coisa que falarmos assim, menina inteligente. Então, menina é um substantivo, inteligente é o adjetivo, né? Então, é só uma relação. Mas vamos olhar os outros itens. Se refere a um santo específico da igreja? Não. Ele está fazendo uma crítica ao palavreado, né? Então a gente usa santo palavreado, né? Que palavreado. Modifica a forma verbal será? Não se trata de modificador de forma verbal, não se trata de um advérbio. E é um advérbio de modo, não, santo, o que é? É um adjetivo, né? Que vai modificar o quê? Um substantivo palavreado, viram? Então é assim que pode aparecer na prova de vocês. Vamos seguindo. Considere os seguintes trechos retirados do texto. Os computadores, bom, eu não preciso ler o texto, né? Vamos abreviar aqui a nossa aula. Mas o cérebro humano é ainda vastamente superior em todo o resto. Vastamente. Vasto, adjetivo, né? Vasto. Ele é grande, ele é vasto, adjetivo. Vastamente, advérbio. Então, a primeira aqui já é advérbio. Então, a gente já corta o adjetivo, então temos 3 possibilidades. O cérebro é eficiente, o cérebro é feio, o cérebro é bonito, o cérebro é eficiente, portanto, adjetivo, né? Adjetivo. Então tá, aí essa aqui a gente já corta, né? E ainda assim conseguimos nos comunicar, Nos é pronome, né, gente? Nos, pronome. Onde é que está? Então, a terceira, aqui não é preposição. Então, já descobrimos a questão, né? É a alternativa B. E a última? Estejam entre os responsáveis pela criatividade humana. Entre, preposição, né? A, ante, até, após, de, desde. Certinho, pessoal? Então,
questão puramente, né, gramatical, classificação de palavras, e a banca gosta de nomenclatura. Ela quer saber se o aluno conhece a nomenclatura. Mais uma questãozinha ainda relacionada à morfologia, classificação de palavras. Aqui a gente tem uma tirinha, né? Uma tirinha. Então, o que é uma tirinha? Qual é a diferença, por exemplo, de uma charge para uma tirinha? Que são dois gêneros textuais muito parecidos. Na charge eu tenho apenas um quadrinho. Isso é apenas um quadrinho, e nesse quadrinho existe todo o conteúdo a ser analisado. Já na tirinha há um sequenciamento. Eu tenho o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho e o terceiro quadrinho. E é bom saber bem sobre isso, porque a banca quer, às vezes, ela diz assim, a intenção do personagem no segundo quadrinho foi de... Aí você tem que saber, né, que tem que ir para o segundo quadrinho. É uma questão elementar, mas na hora da prova pode ter um nervosismo que bloqueie, né, essa análise. Então aqui nós temos os dois personagens, né, o garoto e a garota. O garoto com uma rosa na mão. Você, quando está analisando, aqui não é questão de interpretação, mas vamos ter sim interpretação com tirinhas. Você tem que analisar todo o gestual, a expressão facial, a expressão corporal, a dinâmica, o que está acontecendo, tudo isso tem que ser analisado. Mas aqui não, né? Olha só. Para você, Rosinha, uma flor para outra flor. Aí a Rosinha fala, para você, Chico, uma pamonha. Daí o Chico saiu chateado, né? A gente vê pela expressão facial dele, né? Tudo isso tem que ser observado. Que foi, Chico? Por que você se ofendeu? Por que você se ofendeu? Né? Então, vamos lá. As palavras pra, pamonha e ofendeu, no texto, exerce função, respectivamente, de. Então, para você, Rosinha. Então, pra. Então, pra é uma preposição, só que para você, né? Só que aqui na linguagem coloquial e regional do personagem ficou você, né? Provavelmente de Minas Gerais, eu acredito que seja, né? Então seria para você, virou você. Então aqui no primeiro quadrinho, deixa eu ver, pra, né? Pra é o quê? A gente já corta isso, já corta a conjunção, e já aí sobrou o quê? Preposição. Aí no segundo quadrinho, pamonha. Para você, Chico, uma pamonha está aqui, é um objeto, é um produto alimentício, né? Então é um substantivo, né? Então não pode ser advérbio, então só estamos entre a B e a D, é um substantivo. Aí depois ofendeu é verbo, né? Eu ofendi, tu ofendeste e ele ofendeu. Pretérito perfeito. Então, o nosso gabarito, portanto, vai ser preposição, substantivo e verbo. Bastante simples, né? Essas questões não são difíceis, tá, pessoal? A dificuldade vai aparecer quando eu coloco uma palavra que pode assumir mais de uma classe gramatical. Pode ser classificada de uma outra maneira, de 2 ou 3 maneiras diferentes, tá? Aí realmente vai gerar um certo probleminha, né? Novamente tirinha, né? Aqui a banca colocou uma tirinha A e colocou uma tirinha B. 2 tirinhas. Quando a banca faz isso, normalmente ela questiona conteúdo de intertextualidade. Intertextualidade, quando um texto se comunica com outro texto, mas não é o caso aqui do objeto de questionamento. Os termos e aquilo na tirinha A e os termos essa na tirinha B funcionam respectivamente como e aquilo. Bom, o e é aqui, né? Já está aqui. E aquilo, está tudo junto aqui, ó. E aquilo, e. E a gente sabe que é conjunção, né, gente? E é uma conjunção aditiva, né? João e Maria. Eu fui para a praia e depois fui ao cinema, então e é uma conjunção, né? E ela é coordenativa, não tem nada a ver com preposição, enfim, ela é uma conjunção coordenativa.
Aquilo a gente sabe que é pronome demonstrativo, né? Então eu vou botar a minha imagem aqui rapidinho. Pronome demonstrativo, eu demonstro os objetos no espaço ou situações no tempo, né? Então isso aqui é uma caixa de óculos, então esta caixa, essa caixa e aquela caixa. Esta com ST está próxima do falante, o objeto está próximo do falante. Essa, o objeto está, com dois S, o objeto está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E aquela, o objeto está próximo, está distante tanto do falante quanto da pessoa com quem eu estou falando. Aquela. Então, pronomes demonstrativos. Então, aquilo também é um pronome demonstrativo. Voltando aqui para a questão, né? Voltando para cá. Voltando para a questão. Exatamente, né? Então, a gente já sabe que aquilo vai ser o quê? Pronome demonstrativo, né? Pronome demonstrativo. E por último, essa também. Esse é o outro pronome demonstrativo, acabei de falar. Então, o nosso gabarito, voltando para cá para o texto, vai ser o quê? Conjunção coordenativa, pronome demonstrativo e outro pronome demonstrativo. Pessoal, indo para o próximo item agora do nosso programa, né? Da nossa aula de resolução de questões, no edital está assim, ó. Funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto. Agora é um nível fonético-fonológico. Saímos da morfologia. Agora nós vamos para a fonética. Esses slides iniciais, eles servem para que você consiga identificar mais facilmente as regrinhas da acentuação gráfica. Vamos ver então? Então vamos lá. Isso aqui é como se fosse uma base, né? Uma base de conhecimento. Eu tenho então que identificar qual é a sílaba, primeira base, né? Saber qual é a sílaba, saber que as palavras são divididas em sílabas e que quase toda palavra, ou toda palavra em regra, tem uma sílaba tônica, com exceção das palavras átonas. O que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, né? Lembra, vocês já tomaram água tônica. Então, ela é uma água amarga, é uma água forte. E é aquela que é pronunciada com maior intensidade. Por exemplo, se eu pegar quadro, mesa, projetor e cadeira, qual é a sílaba tônica da palavra quadro? Olha, por incrível que pareça, muitos alunos não conseguem identificar as questões gramaticais relativas à acentuação gráfica, porque não conseguem identificar qual é a sílaba tônica, qual é a que é pronunciada com mais intensidade. Então vamos lá, eu tenho duas sílabas, quadro. Qual é que é pronunciada com maior intensidade? É quadro ou quadrô? Opa, então façam esse exercício. É quadro ou é quadrô? Não, é quadro. Então ali a sílaba tônica vai ser quadro. E o que vai ser o drô? Sílaba átona, mas não nos interessa a sílaba átona, interessa a sílaba tônica. Mesa, é mesa ou é mesá? Mesa, sílaba tônica. Projetor, projetor, tor, sílaba tônica, tor. Não é projetor e não é projetor, é projetor. Então façam esse esqueminha que ele é bem legal, né? Ele ajuda bastante, né? E assim como cadeira, né? Por que a sílaba tônica é dei? Porque não é cadeirá, não é cadeira, e sim cadeira. Pronto. Ó, não interessa o tamanho da palavra, a sílaba tônica ela tem que ser a última, a penúltima ou a antepenúltima, só tem três, ó. Inconstitucionalmente, né? Inconstitucionalmente. Então, qual é a sílaba tônica dessa palavra? Men. Ó, inconstitucionalmente. Perfeito? Já a Constituição, a sílaba tônica vai ser, deixa eu botar aqui assim para vocês, né? São, né? Aí, outra base importante. Se a sílaba tônica for a última de uma palavra, ela é uma palavra oxítona. Oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela vai ser a paroxítona. E se for a antepenúltima, ela vai ser uma proparoxítona. Proparoxítona. Agora sobre os monossílabos átos e tônicos. Aulas de português. De português. Esse D aqui
É um monossílabo, é uma palavra formada por uma só sílaba. Ele é átono ou ele é tônico? Ele é átono porque ele não é forte. Ele vai se juntar com as palavras que estão ao lado. Ó. Aula de por, aula de por. Agora, eu desejo que ele dê, com acento, portanto, né, aulas de particulares, então esse D vai ser tônico. O primeiro vai ser um monossílabo átono, o segundo vai ser um monossílabo tônico. Ó, palavrinhas que caem na prova, né? Ó. Aí é uma questão de prosódia. O que é prosódia? É a parte da gramática que se ocupa da correta enunciação da sílaba tônica. Isso é a prosódia. Essa palavra é pronunciada dessa maneira, não existe outra possibilidade. Rubrica, ela é paroxítona. Ínterim, ela é proparoxítona. Ínterim quer dizer neste momento, neste instante, neste ínterim. Avaro, paroxítona. Recorde, paroxítona. Não existe aquela outra forma que a gente escuta diretamente, né, na televisão. É sempre recorde. Ibero ou Ibero refere-se à Península Ibérica. E o prêmio Nobel, oxítono, aqui vai ser oxítono. Não existe aquela outra forma, é prêmio Nobel, é sempre oxítono. E duas palavrinhas que caem muito, né? Já estou botando aqui, ó, para vocês depois acompanhando no material. Ariete, né? Ariete, proparoxítona, que é uma arma medieval, e cateter. Provavelmente vocês nunca ouviram pronunciar essa palavra dessa maneira. Ah, eu fui no banco de sangue, eu fui tirar sangue e eles colocaram um cateter lá no hospital, lá na clínica. Todo mundo fala de uma outra maneira, mas eu não vou viciar. Essa palavra é oxítona, cateter. Assim como recorde é uma palavra paroxítona. Não existe a outra maneira, tá? É sempre recorde. Legal. Aqui o que o aluno vai precisar fazer? Memorizar as regrinhas. Eu separei em 2 grupos, tá? É claro que vocês vão estudar isso no material, porque a banca pode questionar esse tipo de questão, né? Esse tipo de conteúdo. Normalmente, o que eu tenho observado, para cada 2 provas, uma tem acentuação gráfica. Então, não é um conteúdo que tem em todas as provas. E a banca também coloca esse conteúdo de acentuação gráfica não numa questão exclusiva. Ela mistura com outras questões. É uma questão que a gente chama de mista, ou uma questão híbrida, reunindo conteúdos díspares, bem diferentes, né? Vamos lá então, grupo 1. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, todas, não. Pássaro, lâmpada. As paroxítonas são as terminadas no rouxinol, eu botei o pássaro aqui porque, ó, terminada em R, X, I, N, L. Então, ó, repórter, planetária de tom, tá? É o ou aqui do rouxinol, é um ditongo, rouxinol. Látex, paroxítona terminada em X. Tax, paroxítona terminada em I. Hífen, paroxítona terminada em N. Fácil, paroxítona terminada em L. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Álbum, paroxítona terminada em Vírus, paroxítona terminada em us. É a regrinha que tem mais palavras na língua portuguesa, tá? Se a gente pegar o dicionário de todas as palavras acentuadas na nossa língua, a maior incidência de regra vai ser o quê? A regra das paroxítonas. Aí temos também as regras das oxítonas. Oxítonas, todas são? Não. Só as terminadas em A, E, O, em ens. Repetindo, A, E, O, em ens. Tipo, sofá, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Capô, oxítona terminada em O. Também, oxítona terminada em en, e assim vai indo, tá? E a última regrinha do grupo 1, esse grupo é uma questão metodológica minha, tá? Não existe isso, eu que criei, né? E os monossílabos tônicos, né? Terminados em A, E, O, não tem em ens, e são regras diferentes. A regra da oxítona não é a regra dos monossílabos tônicos, tem gente que confunde, tá? Então, monossílabo tônico terminado em A, pá, terminado em E, fé, terminado em O, vó.
Perfeito. Agora vamos para o grupo 2, que não necessariamente tem a ver com oxítona, paroxítona e proparoxítona, é o grupo 2. A regrinha dos hiatos, I e U. Então não interessa, né? Especificamente a questão de se a palavra é ox, parox e proparox. Tem uma diferençazinha ali, mas a gente já vai ver depois. Saúde, ó, regra do I do U. O é tônico, formou sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetir vogal. Faísca, sozinho ou acompanhado de S. O I é tônico, formou sílaba com S, não tem problema, ou sozinho ou com S. Não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetir vogal. Baú, por que baú é acentuado? Regra dos hiatos I, U, ó. É tônico, forma sílaba sozinho, não tem NH antes, não repetiu e assim vai. Não vou me perder muito tempo aqui, porque é muito longo isso, né? Ditongos abertos. Aqui teve mudança, né? Ó, ditongos abertos. Oi, el e ei. Mudanças, eu digo, em relação ao último acordo ortográfico. Ditongos abertos. Oi, el e ei. Então, constrói. Por que constrói tem acento? Porque é o ditongo aberto, oi. Troféu, ditongo aberto, el. Pastéis, ditongo aberto, ei. Então, oi, el e ei, elas vão ter acento, né? Pelas regrinhas dos ditongos abertos. Mas antes, todas as palavras que tivessem oi, el e ei tinham acento. Agora, as paroxítonas não têm mais. Observe aqui agora. Heróico é o ditongo aberto oi, ó. Heróico. É o mesmo oi aqui, ó. Mas por que não tem? Porque ela é paroxítona. Então, só é válido os ditongos abertos para as oxítonas e as proparoxítonas. Não. Ideia não tem mais acento. Ó. Antigamente tinha, né? Antes do último acordo. Geleia, ideia, assembleia, heróico, né? E assim, agora não tem mais. E o último, e o último que pode cair são os 3 acentos diferenciais, né? O verbo por para diferenciar da preposição por, o pode para diferenciar do tempo presente para o tempo pretérito, passado, né? E o tem para diferenciar a terceira pessoa do singular em relação à terceira pessoa do plural. Aqui vai ficar mais fácil, ó. Pegar o pode, né? E o pode, sem acento. Ele pode ir ao cinema agora, presente. Ontem ele pôde, ó, ir ao cinema. Pretérito perfeito. Eu pude, tu pudeste e ele pôde. Por e por. Ele vai por aquele caminho. E se por aqui apenas uma preposição. Ó. Ante, até, por, pelo, né? Preposição. Agora, ele vai pôr as coisas em ordem. Aí esse por vai ser verbo, né? Ele vai colocar as coisas em ordem. Então, portanto, é um verbo, daí vai ter acento. Cuidado que pôr do sol tem acento, tá? E aí, temos os verbos ter e vir. Ele tem singular, não tem acento. Eles têm plural, tem acento. Ele vem singular, não tem acento. Eles vêm plural, vem acento. E cuidado especialmente com as palavras derivadas, ó. Conter, manter, deter, tal, né? Então, ó, ele contém singular, eles contêm plural. Ele mantém singular, eles mantêm plural. Só que cuidado que esse acento aqui, ó, não é o acento diferencial. Essa palavra aqui, a regrinha que justifica essa palavra, é uma palavra oxítona terminada em. Não é acento diferencial. Já eles contêm, sim, é o acento diferencial. No caso, nos verbos, né, ter e vir e os seus derivados dos verbos ter e vir. Legal. Vamos lá, a questãozinha, então, ó, questão 2019, ó, bastante recente. Vamos lá, então. A sílaba tônica marca a distinção dos tempos verbais nas palavras conhecerão e passaram. Vamos ver se é verdade, ó. Conhecerão. A sílaba tônica é o ão, né? Conhecerão. Futuro. Eles conhecerão amanhã. Futuro, né? Conhecerão amanhã. E eles passaram, ó. É aqui que divide, ó, entre um S e outro. Passaram. Passaram. Qual é a sílaba tônica? Sa. Esse sa aqui, ó. Passaram. Senão seria passarão ou então passarão. Não é o caso, né?
Então aqui é o passado, né? A gente chama na gramática o passado de pretérito. É a mesma coisa, tá? É difícil de escrever aqui nesse sistema, pretérito. Pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. É difícil de escrever aqui, mas tudo bem. Pretérito, né? Pretérito é passado. Então a alternativa 1 está correta, né? Diferencia. As palavras bretão, ancião são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo nasal. Vamos lá então. Bretão é uma palavra paroxítona? Bretão, uma pessoa que nasce na Bretanha? Não, bretão é oxítono. É um oxítono. Oxítono. Bretão é oxítono. Ancião, ancião. Oxítona também, ó. Ancião. Aqui também é uma palavra oxítona. Não tem nada a ver com paroxítona terminada em ditongo nasal. Se fosse paroxítona terminada em ditongo nasal, por exemplo, assim, ó, a palavra Cristóvão, ó. Cris, ó. Cris. Tó, daí ela é paroxítona. Vão, ó. Aí tem um ditongo nasal aqui, ó. Cristóvão. Não é o caso, né? Então, a segunda está errada, não tem nada a ver. São palavras oxítonas.